Esse outro exercício aqui é para verificar se o conjunto A está contido no conjunto B. Para verificar se um conjunto está contido em outro, o que eu faço? Elimino as chaves dos conjuntos. Não precisa riscar não, tá? Eu estou colocando aqui só para ilustrar. Você deve imaginar isso. Quando você elimina a chave, você vai ficar com duas listas. Uma lista aqui e uma lista aqui. Aí você vê se os caras dessa lista fazem parte dessa lista. Quem faz parte dessa lista? 3, 6 e 9. O 3, 6 e 9 estão aqui? 3, 6 e 9. Então realmente está contido. É claro que com a prática você não precisa fazer isso. Você olhar de cabeça e vai dizer. Vai olhar para os conjuntos e vai dar a resposta. Aqui. Esse conjunto está contido nesse? Não está contido. Sabe por quê? Tá faltando o número 1 aqui, ó. Aqui não tem 1, aqui tem. Tem o 2, tem o 5, tem o 6, mas não tem 1. Então esse conjunto não está contido nesse. Esse não está. Outro aqui. A é o conjunto dos números naturais pares. E B é o conjunto dos naturais. Então a resposta é sim. Ou seja, o conjunto dos pares está contido nos naturais. São os naturais pares, né? Ele é natural e par. Então, o A seria esse conjunto aqui, ó. 0, 2, 4, 6. E o B seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qualquer número que esteja aqui nessa lista, o 0 está aqui, o 2 está aqui, o 4 está aqui, o 6 está aqui, né? Os números pares não estão contidos aqui, vão fazer parte desse outro conjunto aqui. Outro exemplo aqui. Conjunto A é o conjunto dos naturais múltiplos de 4. E B, o conjunto dos naturais pares. Olha, se ele é múltiplo de 4, então ele é par. É óbvio que a resposta é sim. É subconjunto, sim senhor. Mas a gente pode ver aqui detalhadamente, ó. Conjunto A é o conjunto dos naturais pares. Não, desculpe, dos múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16. E o B é o conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Eu não preciso nem enumerar o conjunto B, é só olhar para o número e dizer que ele é natural. Se ele é natural, então ele faz parte desse aqui. Olha, esse aqui está no conjunto dos naturais, esse está. Então A é correto dizer que A é subconjunto de B. Esse outro aqui, ó. O A é o conjunto dos números naturais maiores que 50. Então vou escrever aqui o A. Conjuntos naturais maiores que 50, então seria 51, 52, 53, 54 e vai até o infinito. B, conjunto dos naturais maiores que 40, então B seria 41, 42, aí chega no 51, vai todos maiores que 40, vai chegar uma hora que vai dar 51, 52, 53. Então, todos os caras dessa lista estão aqui. Então é correto, o A é subconjunto de B. Mais um aqui. O A é o conjunto dos primos e B é o conjunto dos naturais ímpares. Que você tem que pensar para não errar, tá? O problema ali é o 2. O 2 é par e primo, ele que estraga tudo aqui nesse problema. Ó, o A é o conjunto dos naturais primos. Então, dos primos. É claro que se ele é primo é natural. Então, o A é 2, 3, 5... 7, 11, 13, 17. E o B é o conjunto dos ímpares, que seria 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Então, olha só. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o número 2. Então, os ímpares todos vão estar aqui. 5, 7, 11, 13, todos lá. Mas esse aqui não está. Esse 2 é que estragou tudo, porque ele é par e primo, é o único número que é par e primo. Então esse conjunto A não está contido, ele está quase todo contido em B, ele tem infinitos elementos contidos em B, mas tem um que não é. Se esse 1 não é, então o A não vai estar contido em B. Outro aqui, o conjunto A é o conjunto vazio e B é esse aqui. Eu pergunto, A está contido em B? Olha, não esqueça que vazio está contido em qualquer conjunto. Ok? Vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então aqui está certo. Aqui, esse conjunto A está contido em B? Não, não está contido. Porque ele, para estar contido, ó, elimina a chave. Vazio. Elimina a chave. 1, 2, 3.
1, 2, 3 é uma coisa, vazio é outra coisa. O vazio não está aqui nessa lista. Teria se tivesse assim, 1, 2, 3, vazio. Lembra, no caso aqui ele está fazendo o papel de uma caixa fechada e sem nada lá dentro. Tá bom? Então o conjunto vazio não é uma ausência. A ausência é o que tem lá dentro. O nada é o que tem lá dentro do vazio, é nada. Mas o vazio em si ele não é um nada, ele é como se fosse uma caixa vazia. Olha aqui. A é o conjunto 1, 2, 3 e B é o conjunto 1, 2, 3. A contínuo em B? Está contido sim, está contido. É óbvio, o A igual a B, né? Se A igual a B, então A está contido em B. Ou então você elimina as chaves e olha para essa lista e vê se todo mundo dessa lista está aqui. Tá. Então, é correto, A está contido em B. E aqui, será que esse conjunto está contido nesse aqui? Então, se você olhar sem pensar, você vai falar, não, esse aqui tem mais gente do que esse, não pode estar contido. Mas acontece que o A, a gente não escreve números repetidos no conjunto, né? Quando a gente escreve algum número repetido, na verdade ele tem o valor de um só. É como se só existisse um. Então, o conjunto A, na verdade, é 1, 2, 3. E ele está contido em B. Se ele é igual, então ele está contido. Tá? Então, ele está contido também. Vamos agora apresentar um outro conceito teórico sobre conjuntos, que é o conceito de união de conjuntos. A união é uma operação que a gente faz com conjuntos. Assim como nos números naturais a gente faz operações também, né? Que operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. São operações que a gente faz com números. Conjuntos também têm operações, só que as operações deles são diferentes. É a união, interseção, diferença de conjuntos, tá? Então, a união é como se fosse uma soma de conjuntos. Olha, a união de dois conjuntos, que a gente representa assim, com esse símbolo, A união B, é uma operação que resulta num terceiro conjunto que tem todos os elementos de A e todos os elementos de B. Aqui tem um exemplo. O conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem esses elementos. O conjunto B tem 5, 6, 7, 8. Então, para formar o conjunto A união B, eu vou usar todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou usar todos os elementos de B. 5, 6, 7, 8. Por sinal, o 5 e o 6, eles estão no A e estão no B, né? Não tem importância, a gente escreve uma vez só. Observe que o número 8, ele só está no B, ele não está em A. Mas ele vai estar na união. Para que esteja na união, basta que ele esteja ou num conjunto ou no outro. Isso aqui se chama representação da união através de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Nós temos aqui dois conjuntos, A e B. É como se fosse, numa turma, o conjunto dos alunos que jogam futebol e B seria o conjunto dos alunos que jogam basquete. Essa região aqui são os que jogam futebol e basquete ao mesmo tempo. Eles estão nos dois conjuntos. Quando você une, você junta tudo. Então, na união de dois conjuntos, você tem alguns elementos que pertencem somente ao A, tem outros elementos aqui que pertencem somente ao B, e tem elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Não importa, se ele está em um dos dois, ele vai estar na união. Então, essa é a representação de conjuntos, da união de conjuntos, através do diagrama de Venn. Existe uma outra situação interessante aqui. O conjunto A e o conjunto B podem ser conjuntos que não têm nada em comum, nenhum elemento em comum. Não tem nenhum elemento que pertença a A e B ao mesmo tempo. Quando dois conjuntos são assim, não tem nenhuma interseção, não tem nenhum elemento que seja dos dois, a gente fala que os conjuntos são disjuntos. Depois vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Ou seja, na nossa turma de alunos aqui, suponha que não tem nenhum aluno que saiba jogar futebol e basquete ao mesmo tempo. Ele não joga, ou uma coisa ou outra. Então a gente teria que representar assim, são conjuntos de juntos. Ou joga futebol ou joga basquete. Não tem os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, a união seria representada por isso aqui. A união é isso mais isso. Então é um conjunto que tem duas partições, na verdade. Ele não é um bolo só. Ele tem duas regiões separadas. Mas mesmo assim, isso aqui é um conjunto. É a união desses dois conjuntos. Através de diagrama é feito assim. Então não tem nenhum problema se você tivesse, por exemplo, o A formado pelos números 1, 2 e 3. E o B formado pelos
números 4 e 5, o A união B teria quantos elementos? 5, que seriam 1, 2, 3, 4, 5. Não tem problema nenhum, é um conjunto como outro qualquer. Só que ao representar por diagrama, eventualmente a gente pode fazer assim, em duas regiões separadas. Que na verdade é isso aqui que acontece. Você tem esses são de A e esses outros aqui, eles são de B. Você pode ainda ter uma situação em que um conjunto está dentro de outro. Ou seja, todos os elementos de B também pertencem a A. Então, nesse caso, essa seria a representação da união de conjuntos através do diagrama. Ou seja, é o próprio conjunto A isso aqui. Né? Isso aqui é o conjunto A, porque quem é B já está lá dentro. É como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria isso aqui. O conjunto B tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, que se você esqueceu o B, ó, eles estão lá dentro. 1, 2, 3 estão dentro já também. 1, 2, 3, 4, 5. Não fique pensando que o conjunto A é só isso aqui, não. O conjunto A é tudo, ele engloba o conjunto B. Tá, então nesse caso, o A união B seria quem? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou colocar todo mundo que é de A e todo mundo que é de B. Já estão aqui, porque está contido. Então, acabou. Então, nesse caso aqui, o A união B é o próprio conjunto A. Ok? Então, isso aqui é uma situação que a gente está representando por diagrama de Venn, da união de dois conjuntos, quando um conjunto está contido no outro. Fica assim. Vou fazer um exercício. Nós temos aqui um exercício da página 396. Ele está pedindo o seguinte: determine a união dos conjuntos A e B nesses casos aqui abaixo. O A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O B tem esse aqui. Então, tudo bem. É muito fácil fazer isso. A união B. Coloca chaves. Coloca todos os elementos de A. 1, 2, 4, 5, 6, 7. E aí você coloca todos os elementos de B. 2 já está lá, não precisa colocar. 4 já está, não precisa colocar. 6 já está, não precisa colocar. 8. A 8 não está. Então lá está o 8. Então isso aqui é a união B. Nesse outro, vamos ver o que vai dar a união B. Eu vou colocar todos os elementos de A. 1, 3, 5, 7, 9. Agora eu vou colocar os elementos de B. 0. Tem que colocar, porque o 0 não entrou ainda. O 2 não entrou ainda, coloquei. O 4, 6, 8 também não estão aqui, mas vão estar aqui porque estão em B. 4, 6 e outro. E para ficar bonitinho, você pode escrever o conjunto de forma ordenada. Mas para efeito de conjunto não faz diferença nenhuma você colocar ordenado ou não colocar ordenado. A menos que o problema peça, tá? Vamos colocar isso aqui ordenado para ficar bonitinho? Só que você tem que fazer com muita atenção esse negócio de colocar ordenado, que você corre risco de errar, né? Olha só, o conjunto B, ele tem 0, 9 e 18. Eu vou marcar aqui 0, 9 e 18. Olha só, o B está contido em A. Então a união deles vai ser o próprio conjunto A. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. O A união B é o próprio conjunto A, porque esse B está contido em A. Muito bem, vamos passar para o próximo assunto, que é interseção de conjuntos. Nós já vimos a união de conjuntos, que é uma operação que a gente faz entre conjuntos, e a interseção é uma outra operação bastante parecida. Esse aqui é o símbolo da operação interseção. É um U de cabeça para baixo. A interseção de conjuntos é uma operação que resulta num conjunto dos elementos que pertencem a A e B simultaneamente. Então você vai olhar os dois conjuntos, você vai olhar cada elemento e vai ver quais são os elementos que estão em A e também estão em B. Por exemplo, o 1 só está em A, o 2 também, o 3 também, o 4 também. O 5 está no conjunto A e está no conjunto B também, ele pertence a ambos. O 6 também pertence a A e pertence a B. Então, a interseção é formada
pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Você pode ter interseção de 3 conjuntos também, de 4, de 5. É só você escolher os elementos que pertencem a todos os conjuntos simultaneamente. Então, essa aqui é a interseção entre esses conjuntos A e B. Nós podemos também representar a interseção através de diagrama de Venn. Esse aqui seria um caso clássico de dois conjuntos A e B, onde nós temos alguns elementos aqui que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Então, esses são os elementos da interseção dos conjuntos A e B. Aqui nós vemos o caso dos chamados conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum. Se eles não têm nenhum elemento em comum, a interseção deles é o conjunto vazio. Aqui nós temos 2 casos especiais de interseção de conjuntos, quando um conjunto está contido no outro. Por exemplo, se B está todo contido no conjunto A, a interseção deles é o próprio conjunto B, ou seja, isso aqui. Pode acontecer o contrário, pode ter um conjunto A todo contido no conjunto B. No caso, a interseção deles vai ser isso aqui. São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, essa é a representação em diagrama de Venn da interseção de conjuntos de tal forma que um esteja contido no outro. Vamos fazer aqui um exercício, determinar a interseção B para os seguintes conjuntos. Então, vamos lá. A interseção B, aqui nesse primeiro caso, eu vou pegar os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. O 1 não está em ambos, só está em A. O 2 pertence a A e pertence a B. O 4 também. O 5 não, o 5 só pertence a A. O 6 pertence a A e pertence a B. O 7 e o 8 também não. Então, os únicos elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo são 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Essa é a interseção desses dois conjuntos. Muito fácil, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, o 0 não serve, nem o 1, nem o 3, nem o 5. Ninguém! Não tem ninguém que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos aqui. Então, nesse caso, a interseção B é igual a vazio. A gente diz, então, que os conjuntos A e B, nesse caso, são disjuntos. Outro exemplo aqui, nós temos esses conjuntos A e B. Então, vamos ver quem é que pertence aos dois ao mesmo tempo. O 0 pertence aos dois. O 9 também pertence aos dois. E o 18 também pertence aos dois. Então, a interseção B nesse caso vai ser 0, 9, 18. Ou seja, é o próprio conjunto B. Porque o conjunto B está contido em A. Quando o conjunto B está contido em A, é um caso como esse aqui. B contido em A, então a interseção B é o próprio conjunto B. Exatamente o que aconteceu aqui. Olha, então nós já vimos a união, a interseção. Vamos ver agora uma outra operação que é a diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos, a gente pode fazer a diferença A menos B ou a diferença B menos A. Como é que a gente faz isso? A menos B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, todo mundo que está em A, mas não está em B. Como assim? Olha só. Eu vou partir dos elementos de A, vou calcular A menos B. Eu vou ver quem está em B. Quem tiver em B eu não vou colocar. Então olha só, o 5 não pode, o 5 está em B, então A menos B. O 6 está em B, então não pode estar em A menos B. O 1 está em A, mas não está em B. O 2 também, o 3 também, o 4 também. Então nesse caso, o A menos B vai ter simplesmente 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, B menos A, eu vou ver quem é que está em B, mas não está em A. Ó, quem está em B e não está em A? Os 5 e 6 não servem, porque eles estão nos dois, então eu tiro. Então é apenas o 7 e o 8. O 7 e o 8 estão em B, mas não estão em A. Então o B menos A vai ser 7 e 8. Aqui nós vemos a representação em diagrama de Venn da diferença de conjuntos A menos B e B menos A. A menos B são aqueles elementos que estão em A, mas não estão em B, essa região aqui. E B menos A são aqueles elementos que estão em B, mas não estão em A. Então seria essa região aqui.
Aqui é o que acontece quando A e B são conjuntos disjuntos. A diferença A menos B são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então eu vou pegar os elementos de A e vou tirar todo mundo que está em B. Mas como o B é disjunto, eu não vou tirar ninguém, só vai sobrar o A. Então o A menos B é o próprio conjunto A. Da mesma forma, quem é B menos A é quem está em B, mas não está em A. Agora, ninguém de B está em A, então eu não tenho que tirar ninguém, é o próprio conjunto B todo. Então, nesse caso, o B menos A é o próprio B. Desculpe. Aqui eu escrevi uma coisa errada, o A menos B é igual ao A, não está errado, é que faltou aqui. E aqui, no caso, o B menos A é igual ao próprio B. Então, casos particulares quando os conjuntos são disjuntos. Vamos ver agora o caso particular quando um conjunto está contido no outro. Olha aqui, temos aqui um caso particular em que B está contido em A. Quem é A menos B? São os caras que estão em A, mas não estão em B. Então, todo mundo aqui dessa região está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, eu vou pegar o conjunto A, vou tirar todo mundo que é de B. Então, isso aqui é o que vale A menos B. Agora, uma perguntinha. Olha para cá e me responda. Quem é B menos A nessa figura? Ou seja, eu quero saber os caras que estão em B e não estão em A. Vazio. Porque todo mundo de B está em A também, né? Nesse caso aqui. Então, nesse caso, o B menos A vale vazio. Se eu pegar os elementos de B e tirar os elementos de A, eu vou acabar tirando todos os elementos de B. Então, nesse caso, o B menos A vale vazio. Bom, então para fixar isso aqui, vamos calcular A menos B e B menos A para esses conjuntos A e B aqui. Nesse caso aqui, A menos B são os caras que estão em A e não estão em B. Então eu vou partir de 1, 2, 4, 5, 6, 7 e eu vou tirar o 2, o 4, o 6 e o 8. O 2, o 4, 6 e o 8. Só vai sobrar o 1, o 5 e o 7. Né? Então tirando o 2, o 4, o 6 e o 8 aqui não tem, só vai sobrar 1, 5 e 7. Quem é B menos A nesse caso? Eu vou partir de B e vou tirar todo mundo que pertence a A. Então o 2 está fora, o 4 está fora e o 6 está fora. Só vai sobrar o 8. O próximo. A menos B, eu vou pegar os elementos de A e vou tirar todo mundo que pertence a B. Então o 1 vai ficar, o 3 também, o 5 também, o 7 também e o 9 também. Todos vão ficar. 1, 3, 5, 7 e 9. É o próprio conjunto A, né? Observe que esses dois conjuntos aqui são disjuntos. Ó, isso aqui que acontece, ó, A e B. Né? No caso desses dois conjuntos, esses aqui são ímpares e esses são pares. Então são conjuntos disjuntos. Então o A menos B vai ser o próprio A. E da mesma forma, o B menos A vai ser o próprio B. Agora aqui um caso em que o conjunto B está contido em A. O A menos B, esse conjunto vai ter os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então eu vou pegar os elementos de A e vou tirar o 0, o 9 e o 18. Então vai sobrar o 3, o 6, o 12 e o 15. E quem vai ser B menos A? Ora, como esse conjunto está contido nesse, o B menos A vai ser vazio. Né? Se eu pegar B e tirar todo mundo que está em A, eu vou ter que tirar o 0, vou ter que tirar o 9, eu vou ter que tirar o 18. Então não vai sobrar ninguém. O B menos A aqui vai ser vazio. Bom, essa aqui é uma outra operação, mas na verdade é um caso especial da diferença de conjuntos. Isso aqui se chama complementar de um conjunto em relação ao outro. Olha só, se você olhar para esse conjunto A e esse conjunto B aqui, observe que o A é menor que o B, né? O A está contido em B. Então, certamente o B tem mais elementos que A. Quais são os elementos que você deve adicionar a A para que ele fique igual a B? Então, isso a gente chama de complementar de A em relação a B. A gente escreve isso assim, ó. Complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Também a gente pode escrever dessa forma. Complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Ou seja, quem é que falta adicionar a A para que ele fique igual a B? Olha, no caso desse diagrama aqui, quem seria esse complementar? Essa região. São os elementos que você tem que adicionar a A para que ele fique igual a B. Então, esse complementar nada mais é que B menos A. Mas observe que só tem sentido você falar em complementar
quando A é subconjunto de B. Porque se o A não for subconjunto de B, não tem como você complementar. Por exemplo, se o A não for subconjunto de B, podemos representar A e B assim, tá? Não tem como você adicionar elementos a A para que ele fique igual a B. Não tem como. O A já é isso tudo aqui. Para ele virar B, impossível. Você pode até adicionar esses elementos aqui, mas ele não vai ficar igual a B, porque ele tem essa parte toda aqui que não pertence a B. Então só tem sentido falar em complementar de A em relação a B, quando A é subconjunto de B. E esse complementar nada mais é que B menos A. São esses elementos aqui. Aqui nessa figurinha, então, o complementar de A em relação a B exige que A esteja contido em B. Só para situações desse tipo. Esse complementar é isso aqui. São os elementos que você tem que adicionar a A para que ele fique igual a B. Isso é igual a B menos A. B menos A é o jeito de você calcular. É assim que você calcula o complementar. Mas você só pode calcular o complementar numa situação dessa, quando o A está contido em B. Senão o complementar não existe. Vamos ver esse probleminha aqui. Ele pede para calcular o complementar de A em relação a B. Então olha só, o A está contido em B? Vamos ver. O 3 está aqui, o 4 está aqui e o 5 está aqui. O A está contido em B. Beleza, então o A está contido em B. Ótimo. Então agora o complementar de A em relação a B é simplesmente B menos A. Agora eu posso calcular, mas já que essa condição foi satisfeita. Senão você não poderia nem calcular o complementar. Então isso daqui vai dar a diferença B menos A. Quem está em B e não está em A. Então isso aqui vai dar 1, 2, 6, 7 e 8. Esse é o complementar de A em relação a B. Esse exercício aqui é para calcular o complementar de A em relação a B nessas situações aqui. Antes de mais nada, eu tenho que ver se A está contido em B. 0, 1 e 2 estão aqui. 0, 1 e 2. Ótimo. Então, o complementar de A em relação a B vai ser B menos A. Vai ser, então, quem? 3, 4 e 5. É o que falta a adicionar a A para que ele fique igual a B. Então, 3, 4, 5. Nesse outro caso aqui temos conjuntos de frações. O conjunto A é 1/2 e 1/3 e ele está contido em B, porque nós temos aqui também 1/2 e 1/3. Então o complementar de A em relação a B nesse caso é B menos A, ou seja, 1/5 e 1/7. 1/5 e 1/7. Nesse outro caso aqui, o A está contido em B? Vamos ver. 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. Está lá. Então o complementar de A em relação a B é só calcular o B menos A. Então isso aqui vai dar 1, 4, 6, 8 e 9. Aqui o complementar. Aqui, complementar de A em relação a B. Cuidado! Esse conjunto A não está contido no conjunto B, ó, porque não tem o 1. Ok? Então, nesse caso aqui, o complementar de A em relação a B não existe. Não dá para fazer complementar porque A não está contido em B. Muito bem, nós já apresentamos aqui diagramas de Venn e agora eu vou mostrar novamente diagramas de Venn da união, da interseção, para resumir isso tudo que a gente viu aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui o conjunto A e o conjunto B, essa região toda aqui é a união B. Então eu vou formar um conjunto completo que tem os elementos de A e os elementos de B. É claro que os elementos da interseção vão entrar também. Então isso é a união B. Aqui nesse caso, quem seria essa região? Essa região é formada pelos elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então isso aqui é a interseção B. Aqui nesse caso, nós temos essas duas regiões. Essa região são os elementos de A que não estão em B. Então isso aqui é A menos B. E aqui nós temos os elementos de B que não estão em A. Então isso aqui é B menos A. Então todas essas operações podem ser representadas graficamente através de diagrama de Venn. Agora nós vamos utilizar o diagrama de Venn para mostrar
as operações de união, interseção, envolvendo três conjuntos. Primeira coisa, quando você tem três conjuntos, a forma mais geral de representar esses três conjuntos é essa aqui. Porque você pode ter elementos que estão em A, mas não estão nem em B nem em C. Você pode ter elementos que estão em B, mas não estão nem em A nem em C. Você pode ter elementos que estão em C, mas não estão nem em A nem em B. Vocês podem ter aqui elementos que estão em A, em B e C ao mesmo tempo, tá? Essa região central aqui é A interseção B interseção C. São os elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. O que seria, por exemplo, essa região aqui? Essa região aqui nada mais é que B interseção C. São os elementos que estão em B e C ao mesmo tempo. Agora eu quero ver se vocês acertam o que é essa região aqui que eu vou marcar em amarelo. São os elementos que estão em B e C ao mesmo tempo, porém não estão em A. Então essa região que eu marquei em amarelo é B interseção C menos A. Vamos utilizar isso aqui para resolver um problema. A maioria dos problemas de conjunto que caem nas provas são problemas desse tipo que a gente resolve através de diagrama de Venn. Então olha só. Numa pesquisa feita com 100 alunos da escola Professor Guimarães Rosa para serem conhecidos os dois principais esportes praticados pelos alunos, foi obtido o seguinte resultado: 56 alunos praticam futebol, 42 alunos praticam basquete, 25 praticam futebol e basquete. Nessas condições, a quantidade de alunos que não praticam nenhum dos dois esportes é igual a... Então, cuidado! Quando você fala 56 alunos praticam futebol, não quer dizer que eles pratiquem somente futebol. Aqui no meio desses 56 alunos, tem alguns que praticam basquete. Da mesma forma, esses 42 aqui que praticam basquete, não quer dizer que eles pratiquem só basquete, a menos que o problema fale. 42 praticam somente basquete, aí sim. Mas aqui ele não falou, que ele falou que pratica basquete. Então aqui nesse meio desses 42, tem alguns que praticam futebol também, tá? 25 praticam os dois esportes. Então, quantos são os alunos que não praticam nenhum dos dois esportes? Então, vamos resolver. Para isso, nós desenhamos aqui um diagrama de Venn e vamos colocar as informações que o problema está dando. Então, eu vou dar o seguinte conselho para vocês. Toda vez que vocês forem resolver um problema desse tipo, comece sempre pela interseção, que aí fica muito mais fácil. Ou seja, eu vou descobrir quem são os alunos que estão nessa região aqui. São aqueles que praticam simultaneamente futebol e basquete. Quantos são? O problema diz que são 25 alunos que praticam futebol e basquete ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos 25 alunos. Então, você começando sempre pela interseção vai ficar mais fácil. Olha só o que ele fala. 56 praticam futebol. Então, aqui, nesse grupo todo, tem 56 alunos. Vamos botar aqui, 56. E eu vou anotar aqui quantos são os que praticam basquete, 42. Então, daqui a gente já pode descobrir o seguinte. Esses alunos que praticam somente futebol e não praticam basquete, o total, que é 56, menos essa interseção. 56 menos 25. Isso aqui vai dar 31. Então tem 31 alunos que praticam só futebol. Mesma coisa que no basquete. Esses todos praticam basquete. São 42 alunos. Só que aqui, dentro desse grupo total, tem esses 25 aqui que praticam os dois esportes. Então, quanto que é essa região? São quantos alunos? Então, 42 menos 25. Isso aqui vai dar 17. Então, tem 17 alunos que praticam somente basquete. Que é a diferença de conjuntos, né? Então aqui nós temos futebol e basquete, futebol somente, só futebol, aqui só basquete. E quem pratica algum esporte, pode ser um ou dois esportes, é só você somar tudo, 31 mais 25 mais 17. Quando você soma esses três, você vai ter um número total de alunos que praticam algum esporte, pode ser um esporte ou pode ser dois. O que o problema está pedindo? Quantos são os alunos que não praticam nenhum dos dois esportes? Para isso, eu tenho que saber o número total de alunos. Olha, o número total de alunos na turma
seria o nosso conjunto universo que interessa aqui nesse problema, são 100 alunos que tem na escola. Então, para saber quem é que não pratica nada, é quem está aqui fora. Então, é o número total de alunos, 100, menos 31, menos 25, menos 17. É só fazer essa continha aqui. Jeito rápido de fazer essa conta, você pode... Só você lembrar que isso aqui é a união, né? E essa união é também igual a 56 mais 17. Vai ficar mais fácil calcular assim. Isso tudo que é 56, mais esse pedacinho aqui que é 17. Assim vai ficar mais fácil. 13 vai 1, 73. Então aqui são 73 que eu estou tirando. Claro, se você somar 31 mais 25 mais 17, vai dar 73 também. Então 100 menos 73 são 27. Quem são esses 27? É o pessoal que não é chegado no esporte, esse pessoal aqui de fora, ó. É o universo, que são 100 alunos, menos esse aqui que praticam esporte, tá? Então são 27 alunos. Olha, problema muito parecido, cai muito isso aqui em prova, normalmente com 2 conjuntos, mas às vezes cai com 3 conjuntos. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é mais difícil por causa disso. Olha, tem gente que resolve esse tipo de problema que a gente acabou de fazer sem fazer diagrama, só usando essa fórmula aqui. Olha só que fórmula interessante. O número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Por que isso? Vamos chamar de N de A o número de elementos do conjunto A. N de B, o número de elementos do conjunto B. Se você somar N de A mais N de B, vai dar igual ao número de elementos da união? Não, não vai dar não, sabe por quê? Porque essa parte aqui você está contando 2 vezes. Você vai somar ele por aqui e por aqui. Então, para não ficar somado 2 vezes, eu vou ter que subtrair esse valor, que é o número de elementos da interseção. N de A interseção B. Então, juntando isso, arrumando isso aqui, essa fórmula vai ficar exatamente isso aqui. O número de elementos da união é igual ao número de elementos daqui, mais o número de elementos daqui, menos o número de elementos da interseção. Aí, com essa formulinha aqui, a pessoa consegue resolver esse tipo de problema sem desenhar o diagrama. Mas eu recomendo a você que você faça o diagrama. É muito mais fácil, mais rápido de visualizar. Depois que você tiver muito craque nisso, você pode até fazer sem fazer o desenho, só usando a fórmula, ok? Eu faço usando o diagrama, tá bom?